Olá, olá, voltando. Vamos lá, voltando. A live, a primeira parte está sendo salva. Ainda bem que eu consegui aqui. Deixa o Marcelo me mandar a solicitação de novo. Marcelo, manda aí a solicitação para eu te aceitar. Para a gente retomar, falar sobre a enxaqueca. Tu entrou, Marcelo? Só me manda a solicitação. Opa, chegou. Valeu, Rodrigo. Amanhã a gente. Olha só que legal, só aqui, né, que você chegou. Você trouxe essa questão hoje, né, do medo e de tudo, e amanhã, coincidentemente, ou por conta do universo, vai vir um amigo querido, amado, falar sobre a ressignificação dos traumas também por meio da hipnose ericksoniana. Olha que legal. Então vai dar uma complementada nisso que você está falando hoje aqui. Isso é muito bom amanhã também. Então vamos lá, né? Retomando. Tchau, Edna. Legal. Fala é Ó, sua. porque assim, ó, porque como eu acabei de aceitar a tua solicitação, como eu acabei de entrar aqui no convite, leva um tempo para as pessoas identificarem Sim, lá no meu sim. Instagram e virem. Então a gente vai esperar um pouquinho, tá bom? Vou pegar Perfeito. uma água, enquanto as pessoas vão, ó, estão voltando aí, tá bom? Então vai Eu vou lá que só eu pegar vou, uma eu vou água. conversando Aí a aqui gente com o vai falando de pessoal. amanhã, tá bom? Eu vou Já já batendo eu papo volto. aqui. Eu vou falar aqui também do meu Telegram. Vamos lá? Então, Tá bom. pessoal, o Marcelo vai pegar Já uma eu água volto. ali e eu vou falar para vocês sobre dois Já eu volto. programas, né? A gente criou na nossa escola de constelação familiar BSB, a gente criou mais um programa que é para responder perguntas, né? A gente recebe muitas perguntas acerca de relacionamentos, porque para vocês que não sabem, né, quem chegou, que não me conhece, o meu foco é trabalhar com os relacionamentos familiares. Então, eu uso essas leis sistêmicas da constelação familiar para ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos familiares. Então, nós temos um canal no YouTube também, onde a gente posta o tempo todo o conteúdo, e eu também criei um canal no Telegram. E no canal do Telegram eu só posto percepções assim muito profundas que eu tenho acerca dos relacionamentos, percepções que eu tenho aí através do meu próprio caminhar. Então são percepções que levam aí alguns passos adiante. E também tem o outro programa que é o hashtag Buscando Soluções, que a gente grava toda semana, é só respondendo as perguntas que a gente recebe, e todo sábado a gente posta lá no canal do YouTube para que a questão de uma pessoa sirva para outras também, que a gente tem observado que às vezes a pergunta de uma pessoa é a dúvida de muitos. Então, a gente disponibiliza, não diz quem é a pessoa, mas a gente fala a pergunta e a resposta. Então, se você também quiser mandar alguma pergunta para a gente responder para você e para mais pessoas, fica aí, né, mais essa oportunidade. Às vezes você está aí num ponto da sua vida onde tem uma coisa travada ali. Aí pode ser nos relacionamentos com os pais, com o parceiro, com a profissão, trabalho, com os filhos, né? E às vezes o seu relacionamento consigo mesmo, a forma que você está se relacionando com você. Então tudo isso aí a gente vai respondendo nesse programa semanal. E sábado nós teremos aí o segundo episódio, tá bom? Postado lá no canal. Então fica aí esses convites para vocês, tá bom? Agora eu deixo o Marcelo voltar ali para ele falar para a gente sobre... Aí, chegou. Pois sim, senhor. Vamos embora. Então, vamos lá. Ah, Gente, tá. Telegram é isso. É só baixar o app, né? Tem alguém perguntando sobre o Telegram. Então, baixa o app. Tá todo mundo migrando lá pro Telegram, que é muito legal. Eu vejo vocês lá, na Escola de Constelação Familiar BSB do Telegram. Então, vamos lá, meu querido. A então, fala é vamos lá. toda sua. Gente, tem alguém que tem alguma pergunta, alguma dúvida aí Ah, só do que a respondendo gente já aqui. conversou até agora? Também o canal do YouTube é a Escola de Constelação Familiar BSB. Tá bom? Para quem tá perguntando. Que é a Lorena. Uhum.
Tem, Então gente, é alguém, isso. dúvidas, perguntas, traumas? Tô brincando. Enquanto você vai falando sobre enxaqueca, eles vão digitando as perguntas. Eles. Aí eu vou olhando aqui as perguntas, tá bom? Eu te passo. Tá, Se ok. tiver alguma. Ok. Oi, Ione, tudo bom, doutor Ione? Doutor Ai, Ione de Ione, nossa Brasília. colega de curso, essa linda. Bom ver você, Clenildes, Ione. Fabi. É, Fabi, medo, tenho muito medo. medo, tenho muito Fabi, medo. isso é péssimo, Fabi. Precisa se alimentar de coisas boas, né? Ó, de viagem. Esse medo de viagem da Fabi, tá? Possivelmente, ele deve estar, o medo de morrer, o medo da Fabi, possivelmente, deve estar armazenado no teu córtex pré-frontal, tá? O teu córtex pré-frontal é que está ligado às tuas memórias, né? Eu só posso ter medo de alguma coisa que eu já vivenciei, né? Então, Fabi, possivelmente, tá? Se quiser digitar teu nome aí, se é Fabiana, se é Fabiola, melhor. Fabiane, é isso, Fabi? Olha que interessante. Eu tudo que vou fazer é escondo da minha mãe. Ela me transmite insegurança. Aí entra Aí entra na sistêmica, né? Aí é minha É, praia. se Na quiser sua falar já também, né? já. Mas se A quiser gente falar já fala, já, a gente pode falar. eu vou Pronto, falar. ótimo. Tá. Fabiane, então é o seguinte. Eu só posso ter medo de alguma coisa que eu já vivenciei, né? Então, assim, tu tem uma parte aqui no teu córtex cerebral que ele armazena tudo que tu já vivenciou. Então, o que que acontece? O teu medo de viagem, tá? Deve estar linkado a algum conflito que você vivenciou lá atrás. Por exemplo, tá? Vamos supor que com 13 anos de idade, tu foi fazer uma viagem e o carro teve um acidente e capotou, tá? E aí, passa-se um tempo, toda vez que tu vai viajar agora, o que que acontece? Toda vez que você vai viajar, o teu córtex cerebral, ele tem essa memória. E aí, o que que acontece? Quando tu vai viajar, o teu córtex cerebral, ele faz essa releitura do que aconteceu lá atrás. E inconscientemente, sem perceber, tu começa a ter taquicardia, tu começa a ficar com muito medo. Tu consegue identificar qual foi o trauma, Fabiane? Agora, às vezes, pode ser uma coisa bem, bem lá atrás, Fabiane. Como curar isso? Vê se tu primeiro consegue identificar. Vou falar aqui sobre o que a Tonton falou, né? Que é a questão que ela falou sobre a mãe, né? Eu vou contar um caso aqui, que foi um caso que alguém levou para constelar com o Bert, né? É um relato que ele traz em um dos livros. Porque assim, você fala que todo medo tem a ver com uma memória vivenciada, né? De algo vivenciado. Isso que você falou, é isso mesmo, né? Que você falou? Repete para mim, por Foi isso favor. que você falou Isso. que todo medo tem a ver com uma memória, né? De algo que você já vivenciou. Isso, né, para neurociência, sim. Sim, Né? dentro Agora, do na que você. constelação Sim, familiar, isso é sim. bem mais Aí eu profundo. vou só, como a proposta da live também era numa visão sistêmica, então eu vou só aprofundar um pouquinho, né? Dar uma mergulhada aqui só para Olha o que a as Fabi pessoas está falando aí. compreenderem. Minha mãe viajava com o meu avô e ficava apavorada na estrada. Então, Pronto, é tu comprou interessante esse isso, medo. porque aí, Fabi, você pode estar sendo leal à mamãe, né? Você está trazendo aí uma memória da mamãe. E o que a gente vê nas constelações familiares é interessante porque vai além da neurociência, né? O Marcelo também sabe disso, mas como ele está falando mais dessa questão, né, da neurociência, da parte mais física e Do medo. biológica do medo, eu vou falar da questão sistêmica. Então, esse exemplo do Bert Helling pode elucidar aí algumas questões de vocês. E ele fez uma constelação de uma mulher que levou à questão do medo. Eu me lembrei disso hoje quando eu estava tomando banho, olha só. E aí, quando ele constelou o medo, ele colocou uma mulher para representar o medo, né? E aí, o que mostrou, o que veio à luz na constelação? Que essa representante do medo, ela representava a mãe para essa moça. E o que tinha acontecido com essa mãe? Ela tinha abortado 9 crianças antes de ter essa filha. Então, o medo para essa filha era o quê? Quando a mãe engravidou, né?
Será se eu vou ser a próxima abortada? Olha a memória que está aí no sistema. Então, esse medo, ele pode ser sistêmico. Mas a gente só pode dizer o que é a gente olhando dentro de uma constelação, não é isso, Marcelo? Isso, na constelação é. Mas eu vou explicar então, não sei se na, de uma não outra sei forma, se na micro... Então, vai lá. Eu vou explicar na medicina de Hammer. Na constelação, a gente precisa constelar isso aí. Mas, ó, Sim. Fabiane, minha mãe viajava com o meu avô e ficava apavorada na estrada. Então, assim, ó... Não, essa que eu falei foi da anterior, da Tonton Flor, que ela fala da questão da mãe, né? Que a mãe traz insegurança. Eu contei só esse caso. Não que seja o caso dela, né? Sim. Camila Cândido, legal, um monte de gente aí. Luana. Foi a Tom Flor, né? Ela falou da questão que a mãe transmite insegurança para ela. Tom Flor, aí também vai em outras coisas. Vamos, a Maria já explanou aí, já deve ter elucidado algumas coisas. Eu vou falar aqui da Fabiane. Cadê aqui? Deixa eu procurar aqui. Aqui, Fabiane. Minha mãe viajava com meu avô e ficava apavorada na estrada. Então, assim, Fabiane, o que muito possivelmente, né, tem acontecido? A tua mãe, sem perceber, não foi porque ela quis, pelo amor de Deus, tá? Sem perceber, ela programou esse medo em ti, né? Então, assim, muitas das vezes a gente programa medo nas pessoas por ignorância, né? Então, por exemplo, uma criança vai descer a escada rolante de um shopping center, né? Quando ela vai descer a escada rolante sozinha, ela tá aí, sabe, tranquilo. Ela sempre desceu aquilo ali com a mamãe, sabe? E ela viu que não é nada desse monstro, né? E para ela é tranquilo isso aí, né? E aí o que acontece? Quando ela vai descer sozinha, a mãe se distraiu, ela tomou a frente, tá um pouco na frente, e aí quando ela pega no corrimão da escada rolante, a mãe olha isso, a mãe dá um grito, né? Quando a mãe dá um grito, programou na cabeça dela o medo. Então, o que acontece? Toda vez que agora que ela vai descer uma escada rolante, ela começa a sentir muito mal. Porque o córtex cerebral, ele faz uma releitura daquilo, né? Então, como a tua mãe ia viajar e ela tinha muito medo, ela ficava apavorada na estrada, né? Possivelmente você estava do lado dela. E querendo ou não, a tua mãe programou esse medo em ti, né? Nas curvas, ela segurava no teu braço, né? Então, isso foi programando medos no teu córtex cerebral. Então, agora, toda vez que tu vai viajar, o teu córtex cerebral, ele começa a lembrar disso, roda esse software, roda esse programa biológico, e aí tu começa a ficar com pânico e começa a ficar com muito medo. Eu não sei se você conseguiu entender, Fabi. Eu tentei ser o mais simples possível. Foi bem didático. Ficou tranquilo aí? Entende, Fabi? Tá? Marcelo, é verdade. Assim, quando você está diante da situação, aciona o gatilho de novo, né? Que é uma outra linguagem, seria isso? Isso, é uma releitura do conflito que a gente chama, né? Ó, minha mãe tem muito medo de tudo. Fabi, não é bem muito medo de tudo, né? Por exemplo, tua mãe não tem medo de ti. A tua mãe não tem medo da roupa, a tua mãe não tem medo da porta parada, né? Ela tem medo de algumas coisas. Porque se eu permito tu falar isso, então, por exemplo, quando um paciente chega para mim e fala assim, não, eu tenho medo de tudo. Eu falo assim, não, mas não é de tudo. Tu tá com medo de mim? Não, não tô com medo do senhor. Tá com medo dessa cadeira? Não. Tá com medo desse notebook? Não. Então tu não tá com medo de tudo, tá com medo de algumas coisas. Porque não pode generalizar. Isso, Fabi, se eu não te corrijo, tu vai alimentar isso e tu começa a comprar isso aí. Tá bom? E não é de tudo, é de algumas coisas. Tá bom? Olha a Isabela Brito aí. Tudo bom, doutora? Tá bom, então eu ia falar, Josana, tudo bom, Josana Bezerra, Fábio voltou. Então agora a gente vai falar da enxaqueca pra gente concluir. Não, só antes da enxaqueca, comenta esse medo de morrer. Tem alguma coisa aí que você poderia falar sobre isso? Aí a gente pode falar na visão sistêmica, né? Quem foi que perguntou? Deixa eu saber quem foi que perguntou. A Ana. Pronto, a Ana é uma querida. Ana, esse medo de morrer, muito possivelmente, não é teu. Muito possivelmente, né? Então eu vou te dar exemplos, tá? Possivelmente, eu tinha que te atender para identificar realmente se é disso ou não. Ó, tá aí, é a Ana. Ana, né? Ana Amor. Então, Ana Amor. Ana Amor. Então, medo de morrer. Então, assim, normalmente esse medo não é teu, tá? Por quê? Primeiro, tu nunca morreu. Então eu só posso ter medo de uma coisa que eu já vivenciei.
né? Mas existem variantes, né? Ela tá até sorrindo aí agora, né? Então, esse medo de morrer normalmente não é teu, pode ser de outras pessoas, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que, sei lá, o teu pai estava com uma doença terminal gravíssima, né? E ele estava quase para morrer. E ele estava em pânico e não queria morrer de jeito nenhum, né? E tu todo o tempo com ele, tu foi captando isso, tu foi comprando esse medo dele. Entende? Então, automaticamente, tu cresce e começa a ter muito medo de morrer. Mas esse medo não é teu, esse medo era do teu papai lá atrás. Entende? Uhum. Teve alguém lá atrás que falou que tem muito medo de barata, né? Barata, aranha, rato, né? Normalmente, tá, gente? Não é sempre, toda hora, né? A gente não generaliza no modo geral, né? Mas a grande normalidade é isso. Então, medo de barata. Possivelmente, ó, a Ana entendeu aí, né? Que legal. Que bom, Ana. Normalmente, então, o medo de barata, medo de aranha, medo de cobra, né? Geralmente são coisas lá da infância, né? Olha aí, a Thaline Pinha. E aí, Thaline, tudo bom? Thaline tem medo de barata. Então, o que acontece normalmente? Na infância, né? Um irmão, de nada, disponha, Ana. Um irmão, um primo, um vizinho, uma amiga, né? O que acontece? Na infância, ela com uma brincadeira, ela pega uma barata morta e sai correndo atrás de ti, né? E essa barata morta, ela é programada na tua cabeça, que barata, ela gera muito medo, né? E aí o que acontece? Você cresce e aí um belo dia tu olha uma barata, o teu córtex cerebral, automaticamente, ele começa a lembrar daquele dia, né? E a barata vindo atrás de mim, porque a pessoa estava trazendo a barata atrás de mim, né? E aí ficou registrado isso. E aí, sem perceber, eu crio um pânico sobre a barata. Mas aconteceu alguma coisa lá atrás. Ficou claro aí, Legal, gente? Marcelo. Muito legal isso. Agora é a E hora da para enxaqueca, finalizar, né? vou falar da enxaqueca para finalizar. Por Lívia, último, mas não menos importante, Jandira, todos são bem importantes, né? Enxaqueca, vamos lá. Ó, Thaline tem enxaqueca aí. Nataline aí. Para te curar logo, Nataline. Aprende logo aí, para te curar logo, tá? Isso que eu estou apresentando para vocês, gente, é bem simples mesmo. Gente, as coisas são simples. O essencial é simples. É uma frase do Hellinger. O é um essencial é livro, simples. inclusive. É um livro, Isso, inclusive. né? Que fala de doenças. Isso, né? E a síndrome do pânico, tem alguém cobrando aí, ó. É Ó, enxaqueca e síndrome Jussara do entrou. pânico. Tá bom. Eita, meu Cetifonte vai embora, né? Vou falar Vai aí. fechar outra live. Eu vou falar só da enxaqueca. Outro dia eu falo da síndrome do pânico, que é muita coisa, tá? Mas eu Você vou que falar sabe, aí da enxaqueca. depois você acerta aí, é alguém da sua audiência. É, mas a gente já falou um monte de coisa muito boa aqui, né? Vamos. Muito rico, Enxaqueca, Marcelo, vamos. achando que com essa pandemia eu adquiri. Olha aí, ó, olha só, olha que legal aí, ó. Eu acho que é Já dá o Carliane. start. Não é Carliane? A Chaves. Deixa eu Carliane, não ver. é isso? Deixa eu ver. Me lembra Vai teu nome, por falando. favor. É Carliane, se eu não me engano. Eu não tô conseguindo. É Morro de medo, Carliane? não. Só me confirma, por favor. Acho que é. Aqui, ó. Simone Amorim, ultimamente tenho tido enxaqueca e refluxo. Sinto que é devido à ansiedade. Pronto, ó, vamos lá. Simone Amorim, Carliane, tá? Agora vocês vão entender, né? Ó meu primo entrando aí, né? O JR, Roberto Maués Seja aí. bem-vindo, primo. Lembra? Vamos lá. Então, enxaqueca. Agora vocês vão entender por que vocês vão ver muitas pessoas com enxaqueca a partir de agora. E é esse que é o maravilhoso. Nataline também tem enxaqueca, ok? Agora vocês vão começar a entender, né? E vocês vão começar a perceber que vocês podem se curar sem cirurgia, sem remédio. Quantos de vocês aí têm enxaqueca há 10 anos, 15 anos, já fez tudo que é tratamento, não resolve? Então eu vou expor para vocês, vou dar um caminho novo de como que vocês podem se curar. Ok? Vambora. Esperando.
enxaqueca, né? Basicamente, a gente tem 3 tipos de dores na cabeça. Enxaqueca é dor na cabeça. A Edna falando... Explica, homem, já tá falando, explica, homem. A Jandira aí, tá ansiosa, Jandira. Porque a gente tem que segurar aqui o Ibope, Jandira. Oi, você tá igual a Rede Globo, Marcelo? Pô. Pois é, mas ó, eu não tô gerando medo, eu tô gerando coisa boa aí para as pessoas, né? Então, o que acontece? Basicamente, a gente... Basicamente, a gente tem 3 tipos de dores na cabeça, né? A dor frontal, a dor parietal, que é no meio da cabeça, tá? E a dor occipital, ou a dor na nuca, tá? A dor frontal é um conflito. A dor parietal é um outro conflito e a dor na nuca é um outro conflito. Ok? Olha só. Caramba! Eu tô dando uma informação para vocês que vale ouro, tá bom? Marcelo, quantos anos... Olha só. Quantos anos você estudou para sintetizar isso e passar para a gente aqui em 5 minutos? Essa que é a grandeza, né? Isso que é maravilhoso. Legal, né? E de graça. Pra galera aí. Não é? É a nossa forma de demonstrar a nossa gratidão por estarmos bem, com saúde, não é? Ó, a Tamara perguntou, é sinusite? Sinusite é porque a gente vai para outra vertente, tá? A gente vai falar... A gente fala só da enxaqueca. Na enxaqueca. Mas eu vou dar outras lives falando sobre outras dores, doenças para vocês se curarem de mais coisas, tá bom? Vamos falar da enxaqueca. Porque a enxaqueca comete um monte de gente, principalmente nesse momento da pandemia. E vocês vão entender o porquê, tá bom? Então, a enxaqueca frontal, a dor na região frontal, a dor de cabeça na região frontal é um medo. Aqui é um outro tipo de medo, no meio da cabeça. A dor de cabeça parietal no meio da cabeça. E a dor occipital, a dor na nuca, é um outro tipo de medo. Então é medo, medo e medo. Aqui, qual é o medo? Aqui é o medo que eu consigo identificar o que é, né? Eu sei o que é. Por exemplo, eu atendi uma paciente que ela tinha enxaqueca há 18 anos, ela tinha enxaqueca, tá? E ela tinha enxaqueca só nessa região frontal do lado direito. Ela tinha enxaqueca nessa região aqui, tá bom? Ela tinha enxaqueca há 18 anos. Então, é um medo frontal. É um medo que eu sei o que é, eu consigo identificar. Então, eu faço 2 perguntas simples, gente, que eu consigo identificar um monte de coisa na vida de vocês. Aí vocês acham que eu sou guru, que eu sou mágico. É porque as coisas são simples, gente. São muito simples, né? Então, primeira pergunta. Há quanto tempo aconteceu que começou essa dor de cabeça, né? Minha dor de cabeça tem 18 anos. Foi o que ela me explicou. Falei, legal. Aí eu faço a segunda pergunta. O que aconteceu há 18 anos? Maria, pega pra ti e começa a usar aí, que vai achar um monte de coisa. Boa, né? Boa! E aí, o que normalmente eu escuto no meu consultório? Eu escuto o seguinte: não aconteceu nada, né? Aí eu vou... Porque assim, é normal a pessoa não lembrar, né? Por quê? Porque há 18 anos é muito tempo atrás, né? E tem gente que não lembra nem o que jantou no outro dia, né? Imagina uma coisa que aconteceu há 18 anos, né? Aí eu começo a ajudar a pessoa a identificar qual é o conflito, para a gente tratar, né? E aí, a Marcela aí, irmãozinho, foi um pai de santo. Né? Vou usar um turbante na cabeça. Então, e aí, ela, não aconteceu nada. Aí eu vou ajudar a pessoa a identificar o que aconteceu. Eu falo assim, ó, você consegue lembrar alguma coisa relacionada ao medo, alguma coisa que você ficou com muito medo, que você conseguiu identificar o que é? Porque lembrando vocês, dor na região frontal, tá? Dor de cabeça na frente, é o medo que eu sei o que é. Eu consigo identificar o que é, tá? Então eu pergunto para ela, tu consegue lembrar de alguma coisa que ficou com muito medo? Aí ela falou que não, aí a gente foi conversando, ela lembrou, né? Aí lá, Marcelo, lembrei o que aconteceu. Eu fui assaltado, eu estava saindo de casa e veio um ladrão, me abordou e ele botou um revólver na minha cabeça. Justamente aonde dói a cabeça dela. Há 18 anos, né? E aí eu ajudei ela a ressignificar esse evento que aconteceu. A dor de cabeça dela sumiu em uma sessão.
uma enxaqueca de 18 anos sumiu em uma sessão. Porque Pai é de santo. simples assim, gente. Simples assim. Ok? Aqui no meio, vamos lá. Aqui no meio, dor na região parietal, no meio da cabeça. Né? Vamos lá, parietal. Dor, a Ione falando aí, que nem a minha dor na costela. Tem 20 anos, né, Marcelo? Então, dor na costela já é outro conflito, tá? E a Ione já sabe qual é o conflito. Ó, Ione, tem que resolver esse conflito aí, tu já sabe qual é. Vamos lá, né? Dor no meio da cabeça é um medo também, só que é um medo que eu consigo identificar e não consigo ao mesmo tempo. Vou repetir de novo. É um medo que eu consigo identificar e eu não consigo identificar ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um boleto para pagar de, sei lá, 8 mil reais segunda-feira. Hoje é quinta-feira e eu só estou com 4 mil reais. Eu não sei se eu vou conseguir juntar. Eu não sei se eu vou conseguir levantar esse dinheiro, esses 4 mil reais daqui para segunda-feira, né? Então isso começa a me gerar uma dúvida, né? Pode ser que eu consiga juntar esse dinheiro, como pode ser que eu não consiga juntar esse dinheiro, né? Então, o medo é incerto, né? Pode ser que sim, como pode ser que não. Começa a doer no meio da cabeça esse tipo de conflito, tá bom? Emanuele, dor nas costas, também é conflito? Emanuele, pra gente tudo é conflito. Não tem nada a ver com sobrepeso, não tem nada a ver com má postura, tá? Pra gente, volto a falar, não somos dono da verdade, tá? Mas na minha área, não tem nada a ver com isso, tá? Por exemplo, eu vou te mostrar rápido isso, tá? Pra gente voltar aqui para dor de cabeça. Vocês vão me perguntando e eu vou indo embora, tem que voltar, né? Vou te mostrar rápido que a dor nas costas, dor nos joelhos, não tem nada a ver com sobrepeso. Vou te mostrar rápido. Por exemplo, um paciente obeso, tá? E vamos supor, eu tenho que pegar mais água aqui, minha água acabou. Um paciente obeso, tá? Ele tá com dor no joelho direito, tá? Ele vai procurar um profissional da área da saúde. O que o profissional vai falar? Sobrepeso. Você tá com sobrepeso, um obeso, né? Você tá com sobrepeso. E esse sobrepeso tá doendo, fazendo doer o seu joelho direito. Beleza. Pergunta que ninguém se faz. Vamos fazer uma pergunta. Se é do sobrepeso, por que o esquerdo também não dói? Porque os joelhos, eles têm a carga do corpo. Os joelhos. Não é tudo só nos joelhos. É nos dois. Mais pergunta. Aí vamos supor que o profissional da área da saúde fala assim: não, é porque tem uma escoliose e desvia mais o peso para o lado direito. Legal. Então eu faço a segunda pergunta, né? Qual é a segunda pergunta? Se o joelho direito está doendo, por que o tornozelo, que pega mais carga do que o joelho, não está doendo, se é de sobrepeso? Por quê? É muito louco se tu parar para pensar. Ninguém nunca se fez essa pergunta. Entende? Uhum. Ninguém faz as perguntas óbvias. Ninguém faz essa pergunta. Então a gente entrou no sistema que a indústria farmacêutica programou na cabeça da população, né? Então os médicos, eles são vítimas. Os médicos não são pessoas ruins. Graças a Deus existem os médicos, só que eles têm que atualizar muita coisa na cabeça deles. Muita coisa. Tem que sair esse negócio de remédio, cirurgia, remédio, cirurgia. Isso aí, daqui a um tempo, vai diminuir muito, porque as pessoas estão adquirindo muita consciência e graças a Deus, tá bom? Então vamos voltar aqui para dor de cabeça. Ó, eu vou focar aqui, gente, pra gente. Senão vai acabar a próxima live. Senão a gente vai embora aí, ficamos 3 dias conversando aqui. Mas eu vou fazer outras lives, gente, sobre isso aí, tá? Que eu sei que é muito. Você viu? É muito importante. Viu? É muito, sim, muita informação, Marcelo. Você tem muita coisa para passar. Então vamos lá. Então, dor aqui no meio, tá? A dor parietal, na região parietal. Dor na região parietal. Dor de cabeça na região parietal. No meio da cabeça é um conflito. Qual é o conflito que causa essa dor? É um medo, é um tipo de medo, só que é um medo incerto. Pode ser que gerado por uma incerteza, né? Aconteça, exatamente. Mas ligado a um medo, uma incerteza atrelada a um medo, tá? Sim. E foi o exemplo que eu dei, por exemplo, do boleto. Do boleto. Eu tenho um boleto para pagar segunda-feira e esse boleto é 8 mil reais e eu só tenho 4 mil reais na minha conta, né? Então pode ser que eu consiga juntar os 8 mil reais, como pode ser que eu não consiga, né? Se eu não conseguir, meu Deus, meu nome vai para o SPC e meu nome nunca foi para o SPC e eu começo a alimentar um monte de coisa ruim na cabeça. Começa a doer aqui no meio, ok? E aqui atrás,
na nuca, na região occipital, tá? Nuca, atrás da cabeça. É um medo. Vou dar um chute. Pode falar. Não, é porque tem a ver com aqui é onde é formada a visão, né? Ó, aqui é o lugar que a gente pode errar. Então, como essa área aqui é onde é formada a visão, né? Eu achei que tivesse alguma coisa a ver com algo que a gente viu, mas não lembra, inconsciente, enfim. Mas foi só um chute. Aqui atrás é um medo que eu não consigo identificar. É um medo que eu não consigo identificar. Eu tô com medo de alguma coisa, mas eu não consigo identificar. Por exemplo... Nossa, olha que doido, só isso. Tá atrás, tá na parte de trás, você não vê, né? Aqui Perfeito. Você sabe, você vê. Olha que louco! Perfeito, exatamente isso, Carliane. A gente joga para trás. Agora eu vou dar exemplos, né? Eu sempre gosto de dar exemplos, por quê? Porque o exemplo, ele concretiza o conhecimento, fica fácil, fica tranquilo, né? Eu acho que ninguém está com dúvida aqui, porque eu sempre dou exemplos, né? Eu acho, mas se você tiver dúvida relacionada à enxaqueca, tá? Não me pergunta outra coisa, senão a gente vai embora para outro assunto, tá? Ninguém pergunta mais nada, por favor. Tá? Então aqui atrás é um medo desconhecido, é um medo que eu não consigo identificar. Eu tô com medo, mas eu não consigo identificar. Eu vou dar exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu tô dormindo, né? 3 horas da manhã. E aí, de repente, eu escuto alguém pulando o muro. Pum! Né? Eu sei que tem um ladrão aqui, eu fico com medo disso, mas eu não consigo olhar ele. Eu escutei o barulho, mas eu não consigo olhar o ladrão, eu não consigo identificar. Né? É um medo desconhecido, é um medo que eu não consigo identificar. Daqui a um pouco tempo começa a doer aqui atrás. Gente, agora vocês entendem o porquê que a partir de agora vocês vão ver um monte de gente com medo, né? Então, o filho de vocês, esposa, esposo, amigos, todo mundo vocês podem começar a tratar a partir de agora sem remédio. Sem remédio, olha que maravilha. Né? Então, como é que faz? Vou ensinar vocês. Estou dando informações aqui que valem mais de R$1 milhão, tá bom? Uhul! A gente merece, a gente merece. Então, como é que a gente trata? Simples. Vocês fazem 2 perguntas. Se for um filho de vocês, eu não vou chegar falando para minha filha, já sei que tu tá com medo. Não vou fazer isso, tá? Apesar da minha filha já saber, minha filha já entra nessa nossa vibe aí, né? Ela já tá com dor de cabeça. Alguém fala que tá com dor de cabeça, tu tá com medo de quê, né? Mas não é assim que se trata, tá? Minha filha tem 6 anos. Tá bom? Que linda! Então, como é que a gente chega? Né? Um amigo teu, uma filha, filho, qualquer pessoa vocês podem tratar, né? Então, você chega numa boa. Se ela tá doendo aqui, tá doendo aqui. Tu já sabe que ela tá com medo de alguma coisa, que ela sabe o que é. Ela consegue identificar, né? E aí, tu começa a puxar um assunto. Olha que forma mágica e simples e leve, né? Tu começa a puxar uma conversa, e vê se tu consegue captar esse medo, consegue fazer com que ela fale qual é o medo. Se ela conseguir falar, tu vai dar uma solução para esse medo. Quando tu dá uma solução para esse medo, a dor de cabeça dela vai embora. Em menos de 1 hora, rápido, sem remédio, sem cirurgia, sem tratamento, sem nada. Simples assim. Ficou claro? Olha que legal. E o que eu exponho para vocês? Eu gosto muito de falar isso. Não acreditem em mim, tá bom? Comecem a perceber. Comece a perceber. Apareceu uma dor de cabeça na cabeça de vocês. Se façam uma pergunta. Eu tô com medo de quê? Eu tô preocupado com o quê? Vocês vão começar a perceber um monte de coisa na vida de vocês. Tá bom? E Marcelo, como que eu me curo? Eu achei o medo, consegui identificar, eu dou uma solução para esse medo. Se você conseguir dar uma boa solução, a tua dor de cabeça vai embora. Sem remédio, sem nada. Simples assim. Porque o nosso corpo é perfeito. Ó, a Gisela, já fiz com a Gisela isso aí. Ela acha que eu sou guru, que eu sou mágico. Mas não, porque as coisas são simples. Né? E aí ela começa a usar isso aí a partir de agora. Né? Então, muito legal. É isso que a gente precisa começar a ter consciência, expandir a nossa consciência, entender que nós temos uma inteligência inata dentro da gente, né? Então, quando vocês começarem a perceber
que não é verdade que vocês são sujos, que o ser humano é ruim. Na verdade, o ser humano é bom. O ser humano é bom. É A perfeito, essência humana é perfeito. boa, não é? É perfeito, Sim, cara. é isso. Essa é a verdade. Ó, quando tu quebra um osso, né, o teu córtex cerebral imediatamente manda células para reparar o osso de forma imediata, né? São os osteoblastos. Osteoblastos ou osteoclastos? É osteoblastos. Os Aí eu osteoblastos, confundo esses dois sempre aí. Eu sempre né? confundo. Também às vezes confundo. Então, quebrou um osso. Olha como é perfeito. Gente, nós somos perfeitos. Nós somos criações de um ser divino. Como que um ser divino vai criar um negócio imperfeito? Vamos fazer essa pergunta, né? Para Né? pensar. Tranquilo? Ó, e Ione está perguntando no meio do coronavírus. Tá na Já primeira live falamos, lá, a gente já Ione, na falou. Ione, primeira. depois tu Eu entra postei lá no IGTV da escola, porque agora não posta no Story mais. Já, Pronto, então... o Instagram, ele tá mandando para você salvar direto lá no IGTV. Eu não sei o que que deu, eu mandei salvar lá. Porque é de ontem eu não mandei e perdi, entendeu? Agora, Marcelo, só fala para mim o seguinte. Você falou que ia me dizer por que eu escapei da enxaqueca. Ah, tu é boa, tem uma memória boa. Ione, depois tu Claro, assiste tô ligada. aqui no Instagram da Maria, tá? Na Vai estar escola lá. de constelação. Aí tá lá, a primeira live, a primeira parte da live, porque a gente falou muito aí, teve que fazer duas Falou partes. bastante, É como se foi. fosse duas lives, tá? E na primeira parte eu falo muito sobre esse negócio do coronavírus, tá bom? Agora, qual foi a tua pergunta mesmo, Por que Maria? que eu Desculpa. escapei? Por que que eu escapei da enxaqueca? Ah, por que tu espacou? Por Meus que que tu... irmãos todos sofrem de enxaqueca. E olha só a Vamos lá. dinâmica, Marcelo, só aqui. Como que é a dinâmica deles, que talvez seja a dinâmica de muita gente. Eles começam tomando o remédio, aí daqui a pouco esse remédio satura, não faz mais efeito. Aí eles vão tomando um segundo, que é mais forte, aí vão tomando, daqui a pouco estão tomando um coquetel de remédio para passar a enxaqueca. É Ó, isso a tá vendo? realidade Tá vendo? deles. Então vamos lá. Agora tu vai entender o porquê que a Maria conseguiu escapar do punho da rede, que a gente chama, né? Conseguiu escapar do punho da rede, né? Fazer o Isso, diferente. Simples, porque a Maria é a ovelha negra da família. total. Né? Isso Então me o que que alegra. acontece? Isso, então o que que acontece? Gente, traduzindo para vocês o que que é ovelha negra, tá? Para vocês. Ovelha negra é só uma pessoa que se permite fazer diferente do que a família faz. Só isso. Rompeu Entende? a lealdade, né? Romper, né? O que eu fui programado, que tem que ser assim. A ovelha negra é quem se permite fazer diferente do que a família faz. É só isso. Então, como tu se permitiu fazer diferente, tu vivencia diferente. Tu tem mais consciência em muita coisa. Então, se tu tem mais consciência, o que que acontece? Tu sabe lidar com situações que para eles são muito tensas, difíceis, que geram medo. Para ti é mais tranquilo. Eu consigo identificar, entender isso aí. É isso Ficou mesmo, isso que claro, você gente? Entendeu isso descreveu aí? ficou, Marcelo. Deixa eu te Nossa, agradecer minha garganta aqui. direito. Muito, Falei pra caramba. muito, muito, muito obrigada, né? Eu acho assim que eu sempre falo, costumo dizer que tempo é vida. E você dedicou aí muito tempo da sua vida estudando, adquirindo esse conhecimento e ainda disponibilizou mais 2 horas da sua vida para passar esse conhecimento simplificado para nós. Então, eu sou muito grata a ti. Que a recompensa disso tudo seja mais sucesso na tua vida e muitas bênçãos para ti, para tua esposa, para tua pequena e para toda a tua descendência. Obrigado também. Muito obrigado ao convite. Foi um prazer estar com você aqui, Maria, tá? Um belíssimo trabalho que você faz, tá? Ó, Gratidão a todos os seus a que Gi, vieram, todo mundo aí que veio também, ficou aqui conosco quase 2 horas, então realmente é porque é um conteúdo que agregou muito valor a quem veio, né? Agora eu encerrei minha fala. a Gi Roma, ela perguntou sobre insônia. Amanhã eu vou dar uma outra live, eu fui convidado para dar uma live e eu vou falar sobre insônia lá, tá bom? Em Que homenagem a horas você vai aí. ser a sua live amanhã? Vai ser às 16 horas, tá? Ah, lá é Instagram Marcelo Alevato, né? Alevato com 2 L's. Com 2 L's. Isso. Alevato. Tá bom? Então Gente, mais uma amanhã, vez, pessoal, muito vocês. obrigado. Ó, então, Muito ó, amanhã obrigado eles por têm 2 tudo. compromissos, às 16 horas e às 20 e 22 aqui, que a gente vai falar sobre ressignificar traumas usando a constelação e também a hipnoterapia erickstoriana.
né? A hipnose ericksoniana vai ser muito legal também. Então, mais cedo contigo às 16 e às 20, 22 aqui na nossa escola. Tá bom? Então, ótimo. Gente, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Tenha uma excelente noite para todas vocês e todos vocês. Tchau, tchau. Tudo de Muito bom. obrigada, Marcelo. Fica com Deus. Nada, Um beijo na disponha. família. Beijão. Para você Até, também. grata. Tchau, Tchau. tchau. Então, pessoal, muito obrigada para quem veio. Um beijo no coração de cada um. Eu vou deixar essas lives gravadas lá no IGTV da Escola de Constelação Familiar BSB. E agora é o único jeito que o Instagram está disponibilizando para a gente salvar. Então, se vocês quiserem ver na íntegra, quem chegou depois, vão ser 2 lives lá na escola. Eu ainda não sei como é que isso vai ficar, porque o Instagram mudou essa política de ontem para cá, essa forma de salvar as lives. Então vamos ver, eu acho que agora só está salvando lá no próprio feed deles, né, no IGTV. Tá bom? Então um beijo, grata Rodrigo, grata a todos que vieram e até amanhã. Boa noite a todos.